Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Hoje, nessa manhã bonita, sexta-feira, dia 20 de maio, que Deus te abençoe. Eu quero, meu irmão, minha irmã, meditar com você em mais um verso da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 10, 13, que nos diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Meus amados irmãos, você já reparou como Satanás costuma colocar um efeito, enfeitar as coisas ruins para que elas nos pareçam boas? Percebeu como ele consegue atrair a nossa atenção e o nosso desejo para algo que deveríamos ficar longe? Pois é, irmãos, isso acontece porque existe muitas vezes um certo brilho em tudo aquilo que é proibido. Nos primeiros versículos de Gênesis, capítulo 3, a gente vai ver que Eva, ela estava passeando justamente na árvore que Deus havia falado para ela ficar longe. Ela então vai passear justamente naquele local que Deus avisou eles que haveria uma árvore que era proibida. Pois é, amados irmãos, isso nos mostra que o ser humano, ele é sempre atraído a ficar perto de tudo o que deveria se manter afastado. E como resultado disso, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos culpados quando nós somos tentados. Mas é preciso saber que não há pecado em ser apenas tentado. O pecado, ele acontece quando você, quando a gente cede à tentação. Certa vez alguém me disse: os maiores santos podem ser tentados a cometer os piores pecados. Irmãos, então, se você tem sido bombardeado por tentações, pode ser que você esteja fazendo a coisa certa e não a errada. O diabo te enxerga como uma ameaça ao reino dele e por isso ele tenta tanto nos derrubar. E muitas vezes, irmãos, você pode não saber, mas a tentação ela pode ter um efeito positivo na sua vida. Ela pode te levar a ser mais perseverante. A tentação muitas vezes ela pode te levar a você olhar para a sua condição, de fraco, de pecador, ou seja, de vulnerável ao erro, e isso fazer com que você desça mais fundo na fé, se santifique mais e se fortaleça, Se fortaleça em Deus contra o pecado. E a tentação, amados, muitas vezes ela pode fazer com que você seja uma pessoa mais forte e capacitada. O apóstolo Tiago, ele escreveu: Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, eu também digo a vocês que o crente, o cristão, ele precisa orar sempre a Deus, pedindo a Deus que mantenha os seus olhos espirituais abertos. Muitas vezes, irmãos, em meio a uma tentação, a gente percebe direitinho quem é que está nos oferecendo algo. E o papel do cristão, do crente, é rejeitar tudo aquilo que o inimigo coloca na sua porta. Amém? Porque muitas vezes
Nós vemos o exemplo até mesmo na Bíblia, onde pessoas de Deus deixaram de vigiar e pecaram. Há vários exemplos na palavra de Deus, dos servos de Deus, inclusive o servo Davi, né? E caiu porque muitas vezes não teve o seu olho espiritual aberto naquele momento, deixou de vigiar por algum instante e aquilo aconteceu. Desejo que você seja capacitado a nunca viver na carne, mas sempre em espírito, e que Deus o fortaleça em todas as suas tentações e provações. Quero orar com você, amado irmão. Deus Santo, Deus Pai, Deus bendito, Senhor, eu te louvo nesse momento pela vida de cada irmão que está me ouvindo nesse momento. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Deus nos deu mais um dia de vida, nos deu, ó Deus, nesse momento a garra de poder, ó Deus, estarmos juntos, Pai, nessa caminhada cristã. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um. Deus, e nesse momento eu peço perdão dos nossos pecados e já peço ao Senhor também, Pai, que fortaleça a minha vida e cada um dos irmãos que está me ouvindo, ó Deus, fortaleça a gente, ó Deus, espiritualmente, Pai. E que, ó Deus, aquilo que o inimigo, Pai, colocar diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, Senhor, como tentação, que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, a rejeitar aquilo que vem do maligno. Pai, no nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente, Pai, para que o Teu reino seja glorificado com as nossas vidas. Pai, eu oro e te agradeço por mais um dia de vida e por mais uma palavra do Senhor que falou ao nosso coração hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece e não nos prova, não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Deixa, ó Pai, em nome de Jesus, a gente estar, ó Deus, mais firmes com o Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta, ó Deus, a perseverança na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém.